Um bom dia a todos os irmãos que eu não tive a oportunidade ainda de cumprimentar. Sintam-se abraçados. Eu peço perdão pelo horário do café, em que eu estava um pouco corrido. Isso me impediu de cumprimentar alguns irmãos. Mas sintam-se abraçados, nós nos falaremos aqui ao final. E hoje eu gostaria de seguir, se o Senhor permitir, com nossas exposições no Evangelho de João, mais especificamente nesta minissérie dentro da série maior que o pastor Luiz chamou de O Caminho até a Cruz, em que nós estamos pregando a respeito da ida de Jesus até a cruz, série essa que se encerra no dia da Páscoa. Então, meus irmãos, eu vou pedir para os irmãos abrirem em João, no capítulo 18. Nós leremos hoje dos versículos 28 até o versículo 40. Versículos 28 até o 40. Os irmãos que forem encontrando a referência, digam amém. Amém. E aí, meus irmãos, eu vou ler apenas o primeiro verso. Nós vamos orar, porque como é um texto extenso, nós faremos a exposição conforme nós formos lendo cada versículo. Amém? Amém? Então, João, capítulo 18, verso 28. Esta é a santa palavra de Deus. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Deus Santo, que é o nosso refúgio, nosso Rei, nosso Salvador. Pedimos, Senhor, nesta manhã, que o Senhor ilumine nossas mentes e corações, para nós compreendermos, Senhor, a Tua palavra, o significado aplicativo de cada um desses versos que nós estaremos contemplando, e os quais nós cremos que vieram, Senhor, da Tua inspiração. Foi o Senhor quem escreveu esse texto, e nós desejamos entendê-lo, desejamos ser santificados por Ele, no poder do Teu Espírito Santo, para que assim possamos Te amar mais, Te honrar mais, aguardar com mais empolgação e com mais alegria a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E para que vidas esta manhã que ainda não estão entregues a Ti sejam transformadas e sejam, Senhor, incluídas no Teu rol de membro celestial, como salvos em Cristo Jesus. Eu oro, Senhor, pedindo a Tua capacitação. Eu, Senhor, que como meus irmãos sou mais um dos vasos de barro que o Senhor escolheu salvar, capacita-me, unja minha mente, meus lábios, para que assim eu possa ser fiel ao Teu texto. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós estamos, portanto, refletindo a respeito da ida do nosso Senhor Jesus, desde a noite da traição de Judas Iscariotes, até o momento que o nosso Senhor é, portanto, erigido, pendurado na cruz do Calvário. Estamos considerando todos os eventos que se deram entre uma coisa e outra. Já falamos um pouco a respeito do que aconteceu, falamos sobre o Senhor Jesus sendo firme na presença de Anás e Caifás, e ao mesmo tempo Pedro tendo medo e, portanto, faltando a Pedro a fé para que ele pudesse confessar a Jesus diante dos homens. Hoje nós veremos um segundo aspecto do julgamento do nosso Senhor Jesus. Jesus, lembrem-se, diante do sumo sacerdote no Sinédrio, ele foi julgado no tribunal religioso. Jesus, diante de Anás e Caifás, ele foi julgado no tribunal religioso. Ele foi, digamos assim, julgado na primeira instância. E agora Jesus está indo para um tribunal civil. Agora Jesus está indo para ser julgado no tribunal político. Esse tribunal que nós estamos falando a respeito aqui, que nós leremos no texto, ele se dá em um local chamado pretório, que é uma espécie de casa do governador. É como se fosse o Palácio dos Bandeirantes da Judéia, onde fica ali o governador daquele estado, daquela unidade federativa. Esse pretório, que normalmente era na região de Cesareia, conforme nós lemos em Atos 23, 35, ele era transferido para Jerusalém quando havia a festa da Páscoa, porque durante a festa da Páscoa, o número de pessoas ali presentes quintuplicava.
dado que todos os judeus de todas as regiões vinham até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Portanto, o governador ele se transferia para a região de Jerusalém. O que nos lembra que nós estamos perto da festa da Páscoa. Afinal, Pôncio Pilatos está aqui. Pôncio Pilatos está na região da Judéia, na região de Jerusalém, preparando-se, né, como estadista ali para receber ali todas as pessoas que viriam nessa ocasião. E é justamente nesse momento, é justamente na festa da Páscoa, a mais importante das festas dos judeus, que celebra a saída do povo do Egito, a noite do Êxodo, a noite em que aquele cordeiro foi imolado, seu sangue foi passado no batente das portas e o povo foi liberto. E o povo foi liberto da escravidão, e inclusive despojando os egípcios, conforme Deus havia prometido a pai Abraão. Essa festa que celebrava isso estava para ter o seu cumprimento, porque na mesma noite, a noite da festa da Páscoa, o cordeiro pascual, aquele a quem a festa da Páscoa apontava, está para ser crucificado. Então acompanhe comigo o versículo 28, que diz o seguinte: depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Então, depois do que, se os irmãos se lembrarem? Depois que aconteceram concomitantemente a coragem de Jesus e o medo de Pedro. Lembrem-se que enquanto Jesus estava sendo julgado por Anás e Caifás no tribunal religioso, e Jesus estava se mantendo firme ali, em paralelo a isso, Pedro estava negando Jesus. Após esses eventos, Jesus, portanto, ele é levado para o pretório, que, como eu comentei, é o local onde fica o governador. Nós lemos também no verso que era cedo de manhã. Portanto, passou-se toda a noite. Lembrem-se que Jesus Cristo, nosso Senhor, foi preso à noite, na calada da noite, em um momento em que a multidão não poderia estar presente, porque lembrem-se do tanto de vezes que os soldados romanos e os judeus não prenderam Jesus porque estavam com medo das multidões. Portanto, nosso Senhor Jesus foi preso à noite e agora já está amanhecendo. Já está amanhecendo, já é cedo de manhã, quando Jesus, nosso Senhor, é levado ao pretório. E nós lemos ainda, eles, no caso dos judeus que levaram Jesus para o pretório, aí vejam a ironia, não entraram no pretório. Os judeus não entraram no pretório. Por quê? Para não se contaminar, pois somente assim poderiam comer a Páscoa. E aqui, meus irmãos, nós temos uma imagem daquilo que Jesus carinhosamente chama de sepulcro caiado. Quem lembra dessa expressão de Jesus? O sepulcro caiado. Qual a ideia de um sepulcro caiado? Quem se lembra? Bonito por fora e feio por dentro, não é mesmo? É isso que Jesus fala quando ele se refere ao legalismo farisaico, de pessoas que por fora eram religiosamente tão impecáveis. Deus abençoe, meu irmão. Você lavar os pés dos irmãos. Muito obrigado. De uma pessoa que por fora é tão bela e cumpre tão à risca todos os seus rituais, mas que por dentro está morta, por dentro está fedendo, como fede um caixão lindíssimo feito de seda, porque dentro dele só existe um cadáver apodrecendo. Percebam a ironia aqui. Esses judeus, líderes judeus, lembrem-se que quando o apóstolo João diz judeus, ele está pensando na liderança judaica que queria matar Jesus. Estes judeus estavam com o verdadeiro cordeiro pascal com eles. Jesus, o cordeiro pascal, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, estava ali amarrado com aqueles judeus. Eles tinham ali as suas mãos, portanto, sujas de sangue, assim como o próprio apóstolo Pedro prega em Atos 2:23. Vocês, falando à liderança judaica, o mataram, crucificando por meio de homens maus. Mas eles não podiam se contaminar, né? Porque tinha a festa da Páscoa depois. Não é mesmo? Páscoa estava chegando. Eles precisavam estar limpinhos para entrarem no templo. Para que servia a Páscoa, meus irmãos? A Páscoa é e sempre foi a celebração da libertação do povo do Egito, quando os cordeiros tiveram seu sangue tirado e passado nas portas, nos batentes das portas dos israelitas, protegendo-os da morte. E aí o Senhor liberta aquele povo do Egito, com o braço estendido e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e trouxe aquele povo para a sua terra. Uma libertação física que representava algo muito mais profundo. O dia em que o Cordeiro de Deus seria
sacrificado e livraria pelo seu sangue o povo da morte eterna. E ali estava o Cordeiro Pascal, sendo injustamente acusado e julgado, e os judeus que deveriam alegremente receber o seu Messias, receber o Cordeiro Pascal com alegria, estão levando ele à morte, enquanto mantém o seu exterior limpinho, porque eles têm que entrar no templo para a festa da Páscoa. Então vou me sujar com esses romanos aqui? Não vou. Vou entrar na casa romana? Não vou. Eu posso até fazer um conluio político com os romanos para matar Jesus. Isso eu faço. Eu me relaciono com Roma politicamente. O publicano ele se relaciona com Roma para poder ganhar um pouquinho a mais, cobrando juros abusivos e usura dos seus irmãos judeus. Agora, entrar na casa do governador? Não. Eu preciso estar limpinho para entrar no templo. Vejam a ironia e pense nisso. Quando você estiver preocupado demais com a sua imagem externa do que com o seu interior. Quando você mantiver muito bem a sua estética tradicional cristã reformada, que seja, com seu vocabulário teológico muito bem alinhado e todos os posts de João Calvino que você compartilha no Instagram, enquanto o seu coração talvez esteja muito longe de Deus. Sempre pense nisso. Muito cuidado quando você, no modelo antiga aliança, quiser se manter puro por fora, enquanto o seu coração desesperadamente corrupto está precisando de arrependimento. Lembrem-se disso. Pois bem, quando nós lemos esse relato lá em Mateus, capítulo 27, versos 1 a 2, nós lemos que, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, ou seja, toda a liderança judaica se juntou em conselho ali, fez uma espécie de concílio para poder acusar Jesus, para o matarem. E aí amarraram Jesus e levaram Jesus ao governador Pilatos. Então, algo que não nos é dito em João, nos é dito em Mateus, que os principais sacerdotes se juntaram, acordaram, amarraram Jesus e Jesus foi levado a Pilatos amarrado. E aqui no verso 29 de João, no texto que nós estamos, nos é introduzida nesta narrativa a figura de Pôncio Pilatos. Quando nós lemos no verso 29, então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês trazem contra esse homem? Então a cena é mais ou menos a seguinte: imaginem lá, tem a casa do governador, o pretório, o Palácio dos Bandeirantes ali onde fica o governador. Aí chegam alguns judeus. Judeus esses, um povo que estava ali dominado politicamente por Roma. Portanto, eles estavam indo ali num líder político que havia dominado a nação deles. Eles chegam com aquele judeu, com aquele rabino de Nazaré amarrado, e aí sai o governador e ele quer saber o que é, por quê? E aí, vocês trouxeram ele para ser julgado. Que acusação vocês trazem contra este homem? Pôncio Pilatos ele foi nomeado a ser governador ali no ano 26 depois de Cristo, portanto, 4 anos antes da crucificação do Senhor Jesus. Pôncio Pilatos ele teve uma gestão marcada por muitas rebeliões. Nós lemos algo muito triste no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e no versículo 1. Quando em Lucas 13, 1, Pôncio Pilatos aparece, muito antes de julgar Jesus, nós lemos que naquela ocasião, Lucas 13, 1, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Portanto, veja, isso é um marco na história de Pilatos. Ele matou uma série de galileus e misturou o sangue desses galileus com o sangue dos bodes e cabras que eles sacrificavam nos seus rituais. Essa era a figura má de Pôncio Pilatos. Esse é o tipo de homem que está perguntando: que acusação vocês têm contra Jesus? Mas aí, se vocês se lembrarem de Jesus diante do Sinédrio, na ocasião com Anás e Caifás, vocês lembram que Jesus ele foi dispensado sem nenhuma acusação? Vocês lembram disso? Lembram que o foco do primeiro sermão foi justamente explorar o texto e ver qual é o crime de Jesus? O que foi exatamente que Jesus fez contra Deus, contra o Estado? O que ele fez de errado? O que ele fez de mal? Qual era a acusação? Tanto que o próprio Jesus desafiou. Ele falou: vocês querem saber o que eu fiz? Vocês querem saber o que eu disse? Perguntem para as pessoas. Eu nunca fiz nada escondido. Eu sempre fiz tudo às claras. Portanto, qual era a acusação que o Sinédrio judaico, Anás e Caifás, poderiam levar até Pilatos? Não havia. Não havia nada. O próprio Pilatos admitiu depois que não havia nada.
Então vamos ver no verso 30 o que eles responderam. Quando Pilatos pergunta, que acusação vocês têm? Eles respondem, se este não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Fique em paz que ele é mau. Não importa o quê. Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue ao Senhor. Isso parece até um desvio da resposta, não é mesmo? Só que nós lemos pelos outros evangelhos que Jesus, os judeus, eles trouxeram algumas acusações contra Jesus, sim. Daqui e para o capítulo 19, os irmãos vão ver. Primeiramente, chamando Jesus de malfeitor. O que é um malfeitor? O que é um malfeitor? Alguém que faz o mal, que é o oposto de quê? Benfeitor, que é alguém que faz o... Então vamos lá, vamos pensar na trajetória de Jesus. Ele curou enfermos, alimentou os famintos, libertou cativos, ressuscitou mortos, pregou o evangelho do reino, promovendo arrependimento e salvação. Peguem essa lista. Coisas boas ou ruins? Ora, até na acusação mais genérica que fizeram, ele é malfeitor. Estava tudo errado. Porque o que Jesus fez foi só o bem. Ele andou por onde andou fazendo só coisas boas. Só coisa boa. Só. Jesus, assim, ser primo de Jesus na adolescência devia ser um grande desafio. Por ser comparado, né? Faz igual seu primo Jesus, não é? Ele só fazia coisa boa. Só fazia o bem. Não é? Mas, assim, outras acusações foram feitas contra Jesus. Nós lemos, por exemplo, em Lucas 23:2, que eles acusaram Jesus de impedir de pagar impostos a César. A gente lê em Lucas 23:2 e começaram a acusá-lo dizendo: encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, proibindo de pagar impostos a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Jesus impediu de pagar imposto a César? Ora, ele não mandou dar a César o que é de César? E dar a Deus o que é de Deus? E até quando ele ia entrar no templo, ele, para não escandalizar, como lemos lá em Mateus 17, ele mandou Pedro ir lá pegar um peixe, tirar os 2 denários deles para eles poderem pagar o imposto até do templo, de tanto que Jesus não era um revolucionário que queria derrubar o sistema, derrubar o Estado, o que seja, né? Não. Ele não estava impedindo ninguém de pagar impostos a César. Outra coisa que acusaram Jesus também, lá em Lucas 23:5, era de ser um agitador. Disseram assim, ele agita o povo, Lucas 23:5, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Então você imagina que Jesus ele passava nos lugares, né? Ele falava com as pessoas, fazia uma revolução. E aí as pessoas ficavam todas morrendo de raiva do poder estabelecido e queriam quebrar tudo. Esse era o espírito que Jesus deixava nos lugares, né? É claro que não. É claro que não. Ele era agitador. Ele acalmava os agitadores perto dele. O que Jesus fez quando Pedro cortou a orelha de Malco? Falou, Pedro, pela espada não, Pedro. Foi lá e colocou a orelha de Malco de volta. Ele era um agitador? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Acusaram Jesus também de blasfêmia. Em Mateus 26... do 64 ao 65, é interessante que nós vemos por que acusaram Jesus de blasfêmia. Porque Jesus respondeu assim aos que lhe perguntavam: é o Senhor mesmo que está dizendo isso, mas eu lhes digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O que é interessante é que essa ideia de Deus vindo sobre as nuvens do céu é uma linguagem profundamente veterotestamentária, ela está muito presente no Antigo Testamento. Se vocês se lembrarem do profeta Naum, dizendo que as nuvens são o pó dos pés do Senhor e ele vem sobre as nuvens para derramar a sua ira, não é mesmo? Ou no profeta Isaías, em múltiplas ocasiões, em que Deus ele vem derramar a sua ira sobre o Egito das nuvens, vem derramar a sua ira sobre Tiro e Sidom, também vindo das nuvens, não é? Então, quando Jesus ele pega uma linguagem dessa, que está sempre falando sobre Deus vindo na sua ira, e que os judeus conheciam muito bem, aí ele fala sobre isso, tipo, falando dele, né? Não, vocês verão a mim, o Filho do Homem vindo das nuvens. É claro que eles juntaram os botões e falaram, ora, ele está se colocando ali no lugar de Deus, do juiz, não é?
E aí, no verso 65 desse mesmo texto, lemos que o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, olha o drama, rasgou as suas vestes, blasfemou. Imaginem a cena, não é? Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. E qual era a blasfêmia? A blasfêmia era aplicar a si algo que só se aplicava a Deus. Que era vir das nuvens em ira, não é? Em poder e grande glória. O problema é que isso seria blasfêmia se qualquer outra pessoa tivesse falado. Se qualquer pessoa falasse sobre si como sendo Deus, seria blasfêmia. Por que que não é no caso de Jesus? Porque ele é Deus, né? Então, portanto, não é mentira, não é blasfêmia, nada. Ele é Deus mesmo, tá certo. Então, chamado de blasfemo, agitador, revolucionário, né? Promover sedição do império, não pagar imposto a César, malfeitor. Estamos vendo aqui no histórico de Jesus, acabamos de, por assim dizer, puxar ali a ficha corrida de Jesus e ver que nenhuma dessas acusações se sustenta. Nenhuma delas. Correto? Jesus não era culpado de nada. E aí no verso 31, Pôncio Pilatos diz: levem-no daqui e julguem-no segundo a lei de vocês. Ok, até aí tudo bem. Julguem aí segundo a Torá, segundo a lei dos judeus. Qual que era o problema? O problema é que eles queriam matar Jesus. Esse é o problema. E aí vamos pensar no seguinte. Não sei se os irmãos vão se lembrar. Qual que era, no mundo judeu, no Antigo Testamento, a pena de morte dos judeus? Apedrejamento. Inclusive, houve uma ocasião, diante daquela mulher que havia sido adúltera, em que os judeus justamente desafiam Jesus a aplicar a lei judaica sobre aquela mulher. A ocasião do aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Correto? Só que os judeus, eles não podiam fazer isso. Eles não podiam aplicar a própria pena de morte, eles não tinham jurisdição para isso. Por quê? Porque eles estavam sob o domínio político de outra nação. Apedrejamento é uma pena capital, é uma pena civil. Você só pode aplicar se você tiver jurisdição civil. E os judeus estavam sob domínio civil de Roma. Eles tinham liberdade mais ou menos ali religiosa. Então eles podiam ali, assim como foi feito após Jesus curar aquele cego de nascença, eles podiam, por exemplo, proibir pessoas de entrar no templo. Isso eles podiam fazer, porque isso é uma pena religiosa. Agora, a pena civil precisava da aprovação do Estado, porque eles já não eram um Estado independente. E quem era o Estado que administrava a Judéia nessa época? Roma, não é? E qual é a pena de morte romana? Uma das? A cruz. Então, quando Pilatos diz, levem-no daqui, julguem segundo a lei de vocês, isso não agrada os judeus, porque o que eles querem é aplicar uma pena capital em Jesus, eles querem matá-lo, mas eles não podem. Eles não podem porque eles não têm poder político para isso. Por isso que os judeus responderam no verso 31, não nos é lícito matar ninguém. O sinédrio judaico podia até decretar a morte, mas não podia executá-la. Ok? Mas vejam a santa providência e soberania de Deus no verso 32. Tudo o que está acontecendo porque as coisas estão saindo do controle de Deus? Vejam o verso 32. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando com que tipo de morte estava para morrer. Ora, nós lemos em João 3,14, não é? Quando Jesus conversava com Nicodemos e Jesus falou a Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus precisava, para que as profecias se cumprissem, morrer erguido, levantado, sendo visto por todos, para fazer alusão a quando no deserto o povo estava sendo, por causa da sua rebeldia, sendo picado por aquelas cobras. Então Deus dá uma ordem para que Arão fizesse uma serpente de bronze, que fosse erguida, e todo aquele que olhasse para aquela serpente, todo aquele que olhasse para a justa condenação de Deus sobre o povo, exposta ali naquela estaca, olharia e seria curado. Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus tinha que ser erguido, ele tinha que ser exposto para que o povo visse de maneira clara a consequência do seu pecado, sendo erguido em uma estaca.
para que todo aquele que olhasse para ele com fé não perecesse, mas tivesse vida eterna. Jesus tinha que morrer assim, conforme aquela serpente no deserto. Por isso ele não foi apedrejado. Por isso a Judéia não podia ter jurisdição sobre ele. Tinha que ser decretado pelos romanos. Interessante o fato de que a morte de Jesus ela foi profetizada muitos séculos antes da crucificação existir. Já havia sido profetizado que era assim que Jesus morreria. Então Pilatos novamente entrou no pretório, na sua casa ali, no verso 33. Chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Aí tá, aqui nós temos um problema. Existe o problema daquilo que nós afirmaríamos que sim, Jesus é o rei dos judeus, né? Mas quando a gente diz, a gente, cristão, nós cristãos, quando nós dizemos Jesus é o rei dos judeus, ou Jesus é o rei do mundo, na nossa cabeça, a gente está pensando num reino espiritual, correto? A gente não está pensando em Jesus ganhando uma eleição, né? Todo mundo colocando Jesus de Nazaré na urna, certo? Ou então apertando ali 77 na urna, o número da perfeição de Jesus, e elegendo ele, e aí ele é alçado a algum tipo de posto de liderança. Não é nisso que a gente pensa, a gente cristão. A gente pensa em Jesus reinando espiritualmente, correto? Agora, quando Pilatos pergunta, você é rei dos judeus, o que está na cabeça dele? Ele está pensando num reino civil. Então, eis o problema. Se Jesus fala que sim, ele está respondendo sim para a pergunta de Pilatos com os pressupostos de Pilatos. Meio que ele fala assim, sim, Pilatos, eu sou o rei dos judeus. E aí o que Pilatos vai entender? Ele vai entender que Jesus deveria estar em algum tipo de trono no lugar dele. Certo? Civilmente falando. Então a pergunta de Pilatos é um problema, porque ela está cheia de pressupostos errados, e se Jesus simplesmente responder assim, sim ou não, ele está endossando a... Ele não pode falar que não, porque ele é, mas se ele falar que sim, ele está... Tá fazendo sentido isso, gente? Eles estão tendo uma conversa de perspectivas diferentes. Isso faz sentido? Faz sentido ou está confuso? Faz sentido? Perfeito. Então por isso que as respostas de Jesus, às vezes, elas eram meio misteriosas, assim. Porque a pergunta já está cheia de problema. Certo? Ok. E aí Jesus, ele vai mostrar os problemas ali dessa pergunta. No verso 34 ele responde assim. Jesus respondeu, diz o verso 34. Essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram dos outros que lhe falaram a respeito? Então perceba que existe uma diferença, dependendo de quem perguntou, existem respostas diferentes, porque a pessoa está com uma coisa diferente na mente. E aí Jesus pergunta, é o Senhor que quer saber? Essa pergunta está vindo do governador da Judéia, Pôncio Pilatos, né? Erguido aí por Herodes no ano 26, é isso? Ou por Roma, né? No ano 26, é isso? O Senhor que quer saber? Ou o Senhor quer saber da pergunta que os meus colegas judeus que estão aqui me entregando na tua mão estão fazendo? É da perspectiva deles? Porque da perspectiva deles, da perspectiva dos judeus, que estavam preocupados de Jesus ser o Messias, não é? A resposta é sim, Jesus é o Messias, ele é o rei dos judeus. Da perspectiva de Pilatos, rei político, tal, a resposta é não. E aí Jesus, ele pergunta, quem quer saber? Quem quer saber? Sabe quando liga o telemarketing? Ah, é o fulano que tá falando, aí você fala, quem quer saber? Depende. Depende de quem perguntou, certo? Ok. E aí Pilatos vai deixar claro de maneira até meio grosseira para Jesus, né? No verso 35 ele responde assim, né? Pilatos respondeu, por acaso eu sou judeu? Tipo assim, é quase como se... É algo do tipo assim, me interessa o assunto dos judeus, assim, quem é Messias, quem não é, lei, Torá, não quero saber de nada disso, eu sou um rei civil de vocês. Então, por acaso eu sou judeu? A sua própria gente, ele falando para Jesus, e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Eu quero saber o que você fez. O que foi que você fez? Eu sou judeu, eu quero saber de problemas dos judeus. Eu não, sabe, que isso? Por mim, eu pego o sangue dos judeus, misturo com um dos sacrifícios dele, para mim acabou. O que foi que você fez? A sua gente foi quem trouxe você para mim. Eles é que estão falando, portanto a pergunta é deles. Correto? Mal educado, Pilatos, né? E aí é interessante porque nesse relato aqui, em todos os evangelhos, alguns deles, na verdade, né, o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas, dizem que Jesus ficou calado diante dessa pergunta, que ele não falou nada. Aqui no evangelho de João tem uma resposta, né? E aí, o que a gente entende disso? Quando Pilatos ele faz essa pergunta, um evangelho diz que ele deu uma resposta, outros dizem que ele não falou nada.
Mas todos dizem que quem o estava julgando ficou muito admirado com ele, né? Isso de maneira nenhuma é uma contradição da palavra de Deus. Na verdade, o que nós entendemos em relação a isso é que Jesus ele não disse nada para se defender. Ele realmente, diante das acusações, ele ficou calado. O pessoal fazia uma pergunta que ele respondia. Não é que ele não falava nada, mas nada ele dizia para se defender. Nada. Nós lemos no Evangelho de Marcos, diante do Sinédrio, e diante de Pilatos, em Lucas, diante de Herodes, diante de todas essas pessoas, nós lemos em uníssono, em Marcos 14, Marcos 15, em Lucas 23, diante do Sinédrio, Anás e Caifás, diante de Pilatos, diante de Herodes, que Jesus ele ficou calado. Ele não se defendeu. E aí, se der para projetar aí, Isaías capítulo 53, verso 7. Isso, na verdade, está cumprindo uma profecia. Porque em Isaías 53, verso 7, o grande texto que fala sobre a vinda do Messias em Isaías, nós lemos no texto do verso sofredor. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, mas como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não é que ele não falou nada, ele não falou nada para se defender. Ele não falou nada para evitar que ele fosse até a cruz. Portanto, quando Jesus diz, meu reino não é desse mundo, isso significa que o reino de Jesus não impacta esse mundo? É claro que impacta. Então, quando Jesus diz, meu reino não é desse mundo, isso não quer dizer que esse mundo não é dele, e nem quer dizer que esse mundo não é afetado pelo reino dele. Porque sim, é. O mundo é de Jesus, e o mundo é impactado pelo reino de Jesus. Agora, quando Jesus diz, meu reino não é desse mundo, o que ele quer dizer, e nós temos base bíblica para dizer isso, é que o reino de Jesus não é governado pelos sistemas deste mundo. Daí o problema da pergunta de Pilatos. O reino de Jesus não é baseado em força militar, não é baseado em poder político ou estratégias carnais. Porque como Paulo nos diz em Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, que são principados e potestades, nas regiões celestiais, no mundo espiritual. E por isso, quando nós pegamos em armas para lutar, nós nos revestimos da armadura de Deus. Nos revestimos de armas espirituais. Então essa é a primeira coisa que significa, meu reino não é governado da mesma maneira como esse mundo é governado. Ou como diz o profeta Zacarias, não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito. É assim que o reino de Deus avança. Então essa é a primeira coisa, não é desse mundo porque ele é espiritual. E segundo, porque ele não opera conforme a lógica judaica, a lógica romana ou qualquer tipo de lógica contemporânea. Porque Jesus ele aprofundou tudo aquilo que foi judaico, tudo aquilo que foi mais superficial, como quando ele disse que a tradição oral dizia, não cometa adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no coração. Então percebam como o reino de Jesus, ele é espiritual, ele é mais profundo, ele não é só na superfície, ele é no coração. Meu reino não é nesse mundo, significa meu reino não é carnal. Meu reino não opera conforme os reinos desse mundo operam. Ele é espiritual, ele vem dos céus, vem do Pai das luzes. É assim que é o meu reino. Não se baseia na lógica desse mundo. Porque afinal, vejam a facilidade com que Jesus foi preso. Ele mesmo disse, se o meu reino fosse preso com essa facilidade toda, os meus teriam se esforçado, né? E teriam me protegido, me impedido de ser entregue na mão dos judeus, mas isso não aconteceu. Se ele quisesse, aconteceria. Não foi ele mesmo que disse a Pedro? Falou, Pedro, se eu quisesse, Pedro, eu falava com meu pai mandava uns anjos aqui. Lembrem-se do estrago que um anjo fez no cerco de Jerusalém, da Síria contra Jerusalém. 140 e tantos mil foram mortos por um anjo. Imagina 12 legiões, não é? O estrago que eles não poderiam ter feito para proteger Jesus, mas esse não era o plano do reino. Por que eu enfatizo tanto isso, meus irmãos? Porque há quem use esse texto, esse versículo, para abandonar o seu papel cultural e social como cristão, dizendo algo do tipo assim, esta terra não tem nada a ver comigo, se esse mundo vai de mal a pior, fazer o quê? Jesus está voltando, né? Aí o pessoal fica com crise de Tessalonicenses, né? Jesus está voltando, vou vender tudo e esperar Jesus voltar. Afinal, está tudo perdido mesmo. E abre completamente mão da sua responsabilidade como cristão de impactar esse mundo.
Então, o reino de Jesus, ele de fato não é desse mundo, porque ele não é carnal. Mas esse mundo pertence a Jesus. E você, como cidadão do reino dos céus, tem a responsabilidade de ser sal e luz nesse mundo. E sim, purificar esse mundo para Jesus. Mas, pois bem, se Jesus está dizendo que esse reino não é oriundo desse mundo, então Jesus, ele falou, né? Meu reino. Mas se você tem um reino, significa que você é o quê? Rei. Então, ok, aí é o que Pilatos pergunta no verso 37. Pilatos perguntou, então você é rei? Você tem um reino, então você é rei, né? Jesus respondeu, é o Senhor que está dizendo que eu sou rei. O Senhor que está falando. Perceba como Jesus, ele não vai se entregar aos pressupostos de Pilatos. É o Senhor que está falando. É nesse sentido que ele não abriu a boca. É nesse sentido que ele não falou nada. Ele não entregou aos seus acusadores nem nenhum tipo de defesa e nem nada do que eles queriam arrancar dele. Você é rei, você que está falando. Você é o Messias, você que falou. Tu disseste. Certo? Mas Jesus fala sobre o reino dele. Para isso eu nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ah, que coisa linda. Para isso eu nasci. Nós falamos na IBD hoje que Jesus, quando ele encarna, ele nos dá uma vocação. Porque ele encarna como um ser humano. Ele não encarna como um cachorro, como um gato, como um passarinho, e ele também não se torna um anjo, como dizem os adventistas. Jesus Cristo se encarna como homem, assim se identificando com a raça humana. Ou assim como Paulo fala em Gálatas 4, 4-5, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus nasceu neste mundo, ele sempre existiu, é um Deus eterno, mas em algum momento, na plenitude dos tempos, ele veio e foi gerado aqui, como um ser humano nesse mundo, para resgatar aqueles que estavam sob o jugo da lei. Para isso ele nasceu. Mas ele também diz, para isso vinha este mundo, conforme lemos em João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para isso ele nasceu, para isso ele veio ao mundo. E ele diz que todo aquele que é da verdade ouve a voz dele. Os que são da verdade, o que é da verdade, ouve a minha voz. Creem que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quem é de Cristo ouve o que ele diz, porque o que ele diz é verdade. E aí, meus irmãos, de onde vem esse papo de verdade aqui no meio de uma conversa sobre o reino? E Jesus introduz esse assunto da verdade. Nós poderíamos dizer, sem muita dificuldade, que o reinado de salvação de Jesus, o reinado de Jesus, ele se dá, ele acontece por causa do testemunho da verdade. Pensem em como o reino de Deus se espalhou no ministério de Jesus e como ele se espalha até os dias de hoje. Jesus, ele chega, ele prega, ele fala, ele proclama verdades. Diferente do que o diabo faz quando Deus fala para Adão e Eva no Éden, no dia que vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. E aí vem o diabo no capítulo 3, imagina, certamente não morrereis. Contradizendo o que Deus havia falado, fazendo dele o pai da mentira, o primeiro mentiroso. Se Satanás tivesse uma camiseta, um logo, talvez pudesse ser assim, não imagina. O logo de Satanás. Ou então não tem nada a ver isso aí. Tudo aquilo que Deus diz que é ruim, Satanás vem e diminui. Quer tratar, inclusive... É impressionante como tudo que Jesus faz, Satanás faz o contrário. Jesus, quando ele chega para você e ele fala para você, ele te fala a verdade sobre a gravidade do pecado. E aí você não acredita, você cai naquilo, e aí quando você está lá todo arrebentado por causa do seu pecado, você chega a Jesus, ele te recebe, ele te perdoa de novo, ele te dá o perdão dele. O diabo é totalmente ao contrário. Ele chega e fala para você, imagina, isso aí não tem tanto problema não. E aí quando você cai, ele é o acusador. Você é a pior pessoa do mundo. Você não tem salvação. Como Satanás, ele é mentiroso. E Jesus, de certa forma, quando prega, está expandindo o seu reino por meio da verdade. Falando aquilo que é verdade. Porque o diabo é o pai da mentira. E quando o apóstolo Paulo fala que nós temos que batalhar no mundo espiritual, ele nos diz em Efésios 6 para nós nos cingirmos com a verdade. Porque isso nos ajuda, isso nos protege da seta de Satanás. Cada vez que alguém deixa de ouvir a voz de Satanás,
que mente, dizendo que o pecado é bom e arrasta essa pessoa para o inferno, cada vez que uma pessoa dessa para de ouvir a voz de Satanás e ouve a verdade de Cristo e é regenerada e tem fé em Jesus, o reino de Deus acaba de se expandir. Mais um eleito no reino de Deus. Por isso o reino de Jesus é o reino da verdade. E todo aquele que é do reino de Jesus escuta a voz dele quando ele diz a verdade. Nós escutamos a voz do nosso pastor e nós somos integrados ao reino de Deus. Aleluias por isso. E Pilatos pergunta a Jesus no verso 38. Uma pergunta profundamente pós-moderna. Parece um ateu todinho de internet perguntando. Pôncio Pilatos, ou ateu todinho de internet. O que é a verdade? O que é verdade para mim, pode não ser verdade para você. Vocês acham que esse papo é de hoje em dia? Olha Pilatos aí, 2020 e tantos anos atrás. Sabe que tudo que o diabo consegue fazer para enganar o povo é quando ele entra nessas brechas de relativismo, de que não existe verdade absoluta, cada um tem uma verdade e tal. E aí ele deixa você viver a sua verdade. E aí você vai para o inferno, você é a sua verdade. Não é? Porque só existe uma verdade. A única verdade que existe é que Deus, o Criador, ele criou este mundo perfeito e santo. E o ser humano se rebelou contra Deus. Isso é verdade. O que é verdade é que Deus ele traçou um plano de salvação para salvar o seu povo. E Cristo é o único caminho que Deus traçou para que esse povo fosse salvo. Isso é verdade. Portanto, qualquer alternativa a isso é mentira. Não é a verdade do outro. É mentira. Não tenham medo de chamar não verdades de mentiras e não de verdades alternativas. Porque a mentira leva para o inferno, mas a verdade salva. Conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Jesus não precisava responder a pergunta, porque se a verdade está aqui na sua frente, você pergunta o que é a verdade, está respondido. Cristo é a verdade. Nosso Senhor é a verdade. E o verso 38 nos diz que depois disso, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: não acho nele crime algum. Assim como Jesus saiu inocente do sinédrio, ele está saindo inocente do pretório. Não há crime. Mas os judeus queriam matá-lo. Portanto, ele abre aqui uma prerrogativa, porque Pilatos, né, como um bom político que quer agradar gregos e troianos, quer que todo mundo saia feliz, mas sem que ele saia culpado, né? Ele diz: mas como é de costume entre vocês que eu solte alguém por ocasião da Páscoa, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? No caso de Jesus? Então gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Ora, diz o texto, Barrabás era salteador. Quem é Barrabás? Em Marcos 15 nós lemos que Barrabás, ele era parte de um grupo de rebeldes homicidas. Então você imagina que você tem ali o PCC e o Comando Vermelho juntos ali fazendo um saque em algum lugar e matando um monte de gente. Aí vai preso o Marcinho VP. E aí tá lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o Marcinho VP. Quem vocês querem soltar? O homicida, o assassino, né? O que pega repórteres, coloca eles no meio dos pneus e taca fogo no pneu? Ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Não, solta o Marcinho VP. Soltem Barrabás. E aí, nós lemos no relato de Mateus que um dos motivos de Pilatos não ter querido assumir o posto de condenar Jesus é porque a mulher de Pilatos havia tido um sonho. Ela havia sonhado que ele não deveria fazer nada com Jesus, e Pilatos, querendo manter a sua posição política, mas ao mesmo tempo não querendo acusar Jesus, com medo do sonho da mulher, entregou ao povo a responsabilidade de escolher quem seria solto naquele dia, que era um eco do ano dos jubileus dos judeus que soltavam preso e tal. E aí, ele querendo agradar a multidão, mandou açoitar Jesus, diz Marcos 15, né? Jesus ele é preso como um preso político. E aí é interessante, porque lá no século XIV surgiu uma expressão que depois ficou bastante comum na Revolução Francesa, a famosa expressão Vox Populi, Vox Dei, que significa
A voz do povo é a voz de Deus. Existe algo mais falso do que isso? A voz do povo em conluio soltou um homicida, colocou um homicida nas ruas e o Rei da Glória na cruz. Não, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus e o povo é melhor o povo começar a ouvir a voz de Deus. Irmãos, como é que nós aplicamos um texto desse às nossas vidas? Primeiramente, vamos pensar no legalismo cerimonial. Esses fariseus estavam muito preocupados com entrarem no templo limpinhos, mas estavam lá matando Jesus. Portanto, olhe para a sua vida e pense em todas as ocasiões em que você se preocupou mais com a tua estética reformada do que com o pecado no teu coração. Essa é a primeira coisa. Segundo, irmãos, toda vez que o diabo começar a relativizar a verdade de Deus no teu ouvido, igual ele fez no Éden, igual fez com Jesus no deserto, lembre-se de que só existe uma verdade. De que aquilo que é pecado, aquilo que não é, não é. E que vocês precisam escutar a voz de Deus. Nós precisamos escutar a voz de Deus, porque a verdade é a verdade. A relativização da verdade colocou Jesus na cruz. Então não vamos cometer os crimes pelo qual nosso Senhor Jesus cumpriu sentença. E terceiro, não é paradigmático que Jesus esteja sendo colocado na cruz no lugar de um homicida, porque aquela cruz era para Barrabás, que é o que os historiadores dizem era mais alto que Jesus, portanto ele provavelmente precisou ser muito esticado para caber naquela cruz. Essa cruz não era de Jesus, era de Barrabás, a cruz era nossa. E no lugar de pecadores, Jesus foi colocado e morreu, para que nós pudéssemos ser tratados por Deus, como se nós fôssemos Ele, santos como Ele. Portanto, a todos aqueles que não têm a Cristo, que não creem em Jesus, lembre-se, Jesus morreu no lugar de pecadores. E todo o teu pecado e a tua culpa contra Deus será fulminada na cruz do Calvário, se você colocar a tua fé e a tua esperança na pessoa de Jesus Cristo e na sua obra. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, ó Deus, que grande obra de salvação. Como foi corajoso o nosso Senhor Jesus. Como foi fiel o nosso Senhor Jesus ao ir como cordeiro ao matadouro, calado, para salvar o seu povo, resgatar a sua noiva. Pai, muito obrigado pela obra perfeita de salvação e pedimos que essa obra continue, Senhor, fazendo efeitos nas nossas vidas para que sejamos salvos, para que sejamos sal da terra, luz do mundo, para que nós espalhemos o teu reino, um eleito por vez, para que nós, Senhor, sejamos santificados como Cristo é santo. Não nos permita relativizar a verdade jamais, mas crer na tua palavra, na tua verdade, que a Escritura é absoluta. E que todos os dias, Pai, nós honremos o teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.